Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente quer, né, mais uma vez pelo terceiro ano, né, apresentar o nosso palestrante, que pelo terceiro ano, pela terceira temporada, a gente traz para aquilo que vai acontecer semana que vem, para o nosso curso de inteligência emocional. Pastor Paulo Abreu, queria convidá-lo para estar vindo aqui, uma salva de palmas. Escritor do livro Minha Vida Fenomenal, né, que é um livro, de fato, que vai acrescentar em todos esses aspectos da inteligência emocional na sua vida. Esse livro está à disposição, né, na recepção, então na saída ao final, você pode encontrar esse livro conosco. Paulo Abreu, ele tem uma empresa nos Estados Unidos, né, de coaching, né, a Abreu International Coaching Institute, e feito um trabalho lá com universidades e empresas, e também trazendo esse trabalho para o Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã edificante para todos nós e que você possa absorver todas as coisas, né, que o nosso amigo vai estar trazendo para nós hoje. Muito obrigado, Paulo. Amém, obrigado. Bom dia. Bom dia. Uhul! Vocês já esqueceram ou não? Treinando, 1, 2, 3 e... Uhul! Gente, eu tenho 25 minutos para compartilhar algo maravilhoso com vocês. Então eu quero dar uma acelerada, pode ser? Eu quero ler um texto para nós aqui nessa manhã e eu quero compartilhar sobre ansiedade. Alguém aqui tem algum nível de ansiedade? Seja honesto. Jesus lá no céu está olhando para você. Eu tenho uma excelente notícia para você. Excelente. Baseado na neurociência, o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. Fala, graças a Deus. A mulher tem muito mais facilidade de absorver os problemas na área do negativo e ela proporciona muito mais condições para continuar alimentando coisas ruins, coisas erradas, infelizmente. O cérebro dela, o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo, e nós sabemos muito bem dividir as coisas no nosso cérebro. A gente faz as coisas por etapas, a mulher faz tudo ao mesmo tempo. Quando ela conecta o cérebro direito com o cérebro esquerdo, o corpo caloso cria essa facilidade para ela, e ela se lembra de coisas negativas por mais tempo. Fala, que pena. Fala assim, coitadinho de mim. Porque a hora que você pisa no calo dela, velho, ela vai ficar lembrando disso pro resto da vida. Até o momento que você entra e cria uma nova situação na vida dela. Quem aqui é casado? Seja honesto. Porque tem uns que ficam meio no tico-tico no fubá e tal. Casado está todo mundo aí, né? Show. Então, você que é casado, deixa eu te dar uma dica logo de cara. Evita deixar sua mulher com raiva. As pessoas falam assim, Paulo, me ajuda, cria um curso para isso. Claro, a gente cria um curso para isso. Nós temos um curso de inteligência emocional, de como transformar a pessoa a conviver melhor nos seus relacionamentos no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhas. Imagina. Pois é, mulher e 3 filhas, uma menstruação por semana, irmãos. Você sabe o que é isso? Eu sou especialista em temperamento e comportamento feminino. Não é meu lado feminino, não, é que eu convivo com mulheres. Abre quem trouxe Bíblia, ou quem tem aí no celular, por gentileza, deixa eu ler para você. Filipenses capítulo 4, tem uma coisa bem legal aqui que diz o seguinte, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A Bíblia está dizendo para eu e você vivermos, então dá um sorriso bem grande, fala assim, alegria. Aí logo em seguida a Bíblia fala assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, uma pessoa moderada não é aquela pessoa extremista, ela não fica nem na direita, nem muito na esquerda, ela tem um equilíbrio, sim ou não? Então a Bíblia está dizendo para eu e você sermos moderados. Não adianta a gente querer fazer muita coisa. Depois no versículo 6, ela dá um recado muito legal para nós. Ela fala assim, ó, não andeis o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Parece que o apóstolo Paulo não conhecia os nossos dias atuais, né? Como é que ele fala? Não andeis ansiosos. Gente, no dia de hoje, para você ter uma ideia, mais de 80%, diga 80%, da população brasileira sofre de algum nível de ansiedade. É a síndrome do pensamento acelerado. Alguém já ouviu falar sobre isso? Síndrome do pensamento acelerado. E eu tenho uma notícia boa para você que tem filho abaixo de 15 anos.
Você que deu um iPad para o seu filho achando que você ia bombar, fazer dele um gênio, você está prejudicando a vida dele de uma maneira que você não faz ideia. Quem tem filhos ainda com menos de 7 anos, com iPad, telefone na mão, você está acelerando ele de uma maneira que não precisa. Se você ouviu algum dia uma palestra do Dr. Augusto Cury, ele vai estar falando exatamente sobre isso, que nós estamos criando uma geração de pessoas retardadas no futuro. Porque o cérebro foi programado e criado por Deus de uma maneira que não precisa ser estimulado dessa maneira. Mas deixa eu andar nesse aspecto da ansiedade. Aí o texto, deixa eu só complementar o texto para a gente continuar nele. Versículo 7 diz que, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre como eu controlar a minha ansiedade. Se você quiser gravar, pode. Se você quiser fotografar, pode. Se quiser transmitir através do Facebook, pode. Fique à vontade. Nada vai ser cobrado de você. Não vamos nem tirar oferta. Fique em paz. Então, nada. Tranquilo. A minha família, eu gosto de apresentar sempre a minha casa, a minha esposa, minhas filhas. Desculpa, passei muito rapidinho, né? Pronto. Falei para vocês. 4 mulheres da minha vida, o nosso ministério, a empresa que o pastor Rodrigo já falou conosco, os DVDs, eu sou autor de 60 CDs e DVDs nessa área de inteligência emocional, inteligência espiritual, crescimento profissional, sistema de crenças. E aí eu trago para você o que eu quero compartilhar hoje. A Bíblia nos dá 6 coisas que nós precisamos trazer muito claro sobre nós. Número 1, ela diz que eu devo viver alegre todos os dias. Infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem viver alegres porque elas não sabem criar a química da motivação. E eu quero compartilhar com vocês e, se possível, passar para você um pouquinho sobre essa química no final da nossa apresentação nessa manhã. Depois ela diz que eu devo ser moderado. Eu devo andar em equilíbrio. Eu não posso ser uma pessoa totalmente... querer ser reto demais ou querer ser totalmente desviado demais. Eu tenho que ter um equilíbrio na minha mente. E o tema nosso nessa manhã é sobre ansiedade. A ansiedade, ela tem afetado o mundo de uma maneira tremenda. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com 2 doenças emocionais: ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão têm assolado a raça humana de uma maneira que vocês não fazem ideia. Nós precisamos entender o que acontece conosco quando eu entro nessa jornada. E eu vou dizer algo para vocês hoje que talvez possa chocar alguns, mas vai trazer muita libertação para você. A ansiedade e a depressão, elas são produzidas. Elas são o quê? A partir de quê, Paulo? Elas são produzidas a partir do pensamento. Por isso que o texto que o apóstolo Paulo lê para nós, ele termina no versículo 8 dizendo qual é a cura. E antes de eu apresentar isso para você, eu quero te mostrar algo tremendo que um dos grandes médicos tem falado conosco. Esse é o Dr. Deepak Chopra, um médico reconhecido no mundo, um cara fera, muito forte. Ele é indiano, está nos Estados Unidos desde 1970. Ele é formado na Índia, um dos melhores endocrinologistas dos Estados Unidos na área de saúde. Ele diz o seguinte, olha que interessante. Nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo quê? Pensamos e sentimos. Diga comigo, pensar e sentir. De novo, pensar e sentir. Você percebeu que o cérebro e o coração estão conectados? A sua Bíblia, quando você lê ela em casa, a Bíblia fala de mente e fala de coração. Em alguns momentos ela está dizendo que a mente é o coração. Antigamente o pensamento filosófico que existia, que toda vez que relacionava em mente, estava falando de coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz que de tudo que você tem que guardar na sua vida, guarda porém o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Quando vieram falar para Jesus sobre o que deveria comer ou não comer, ele falou assim, vocês estão preocupados com a coisa errada? Você não deve preocupar com aquilo que entra, porque aquilo que entra vai depois ser digerido e sair por algum caminho escuso, mas você tem que estar preocupado com aquilo que
sai. Por quê? O que sai, sai da boca e do coração. Eu e você, a minha vida, a sua vida, nós somos transformados por aquilo que nós pensamos. Provérbios diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, anything, qualquer coisa, você tem que mudar a partir do momento que você transforma a sua mente. Põe a mão assim na sua mente e fala comigo, minha mente cria aqui fora. Tudo que você quiser de resultado aqui fora, você tem que programar aqui dentro. Quem está entendendo? Eu e você vivemos no mundo que vivemos hoje porque você criou esse mundo na sua mente. Está muito rápido? Está ótimo? Eu e você vivemos hoje, o resultado que nós temos hoje, o seu resultado do seu casamento, ou sua família, é algo que você produziu dentro da sua mente. Paulo, mas tem coisa que eu... E é tão interessante isso, gente, que muitas vezes eu e você produzimos coisas positivas. Sim ou não? Mas muitas vezes eu e você produzimos coisas negativas. A maioria de nós, se eu falar para você assim, olha, alguém da sua família acabou de ligar no seu celular e deixou uma notícia. Você sabia o que aconteceu com o tio João? Qual é a primeira coisa que você pensa? Gente, acabou de ganhar na loteria. Por que você pensou negativo? Porque o cérebro humano foi pré-programado. Diga, pré-programado. Mais uma vez, pré-programado. Para pensar o negativo. Infelizmente, eu e você não tivemos maneira de programar isso em nós. O nosso cérebro nasceu pequenininho, nós nascemos com o cérebro virgem. Infelizmente, as mensagens que nós recebemos foram transformando o nosso cérebro em coisas negativas. Hoje eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com vendas, eu trabalho com neurovendas, eu treino pessoas sobre vendas no mundo inteiro. E dou treinamento online também. Existem duas decisões que fazem as pessoas comprar. Uma é a busca do prazer. E a outra é a fuga do medo. Eu já vou te dar um número. Não, vou perguntar. Quantos por cento da humanidade decide comprar alguma coisa pela busca do prazer? Chuta. 20%. Quantas pessoas da humanidade só compram coisas a partir da fuga do medo? 80%, inclusive você. Quantos por cento? Nós tivemos, infelizmente, algo que nos pré-programou para coisas negativas. A maioria dos nossos pensamentos são negativas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de Romanos, capítulo 12, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, portanto, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis. Não tome a forma de quê? Deste século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, diga, renovação. De novo, renovação. Da mente. Por que eu tenho que renovar minha mente, Paulo? Porque a sua mente está cheia de pensamentos negativos. Eu e você fomos pré-programados para pensamentos negativos. Infelizmente, a maioria de nós, um cientista americano, ele por 10 anos, ele era o diretor acadêmico, eu não sei como é que fala aqui no Brasil, mas é o cara que cuida da cadeia da psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esse Dean, lá da universidade, ele pegou toda a turma de psicologia e por 10 anos, ele mapeou todas as crianças da região da universidade. Crianças, desde quando elas nasciam até quando elas atingiam a idade de 10 anos. E de todas as pesquisas que ele fez, todos os mapeamentos e cruzamentos que ele fez, um desses mapeamentos que mais me chamou a atenção, que é o que nós trabalhamos com isso, ele diz que, infelizmente, dentro dos Estados Unidos, ele não mapeou o Brasil, não mapeou a África, não mapeou outro lugar, ele mapeou os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, as crianças que cresceram nas famílias abastadas de dinheiro, diga comigo, abastadas, até 10 anos de idade, essas crianças ouviram aproximadamente 100 mil vezes a palavra não. Você não pode, você não consegue, você não dá conta. Pega um bebê recém-nascido
que o cérebro dele é virgem. E o cérebro dele acredita que ele pode todas as... E até 10 anos de idade, fala 100 mil vezes na cabeça dele: você não pode, você não consegue, você não é bom o suficiente, isso não é para você, não dá conta. Com pensamento negativo ou positivo? Pessoas da classe média nos Estados Unidos ouviram, até 10 anos de idade, elas ouviram uma média de 200 mil vezes a palavra não. Uau! E as crianças da classe operária, trabalhadora, da classe C, nos Estados Unidos, elas ouviram mais de 300 mil vezes a palavra não. Sabe o que acontece hoje com a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, quando eles estão em busca de crescer, em busca de desenvolver, a primeira vez que eles ouvem a palavra não, o que eles fazem? Eles param. A maioria para, porque o cérebro está pré-programado para ouvir um não. Nós temos que quebrar essa cadeia em nós. Quem quer quebrar isso? Diga: eu quero. Cara, eu quero ser liberto desse trem. Aqui eu posso falar isso, né? Imagina os Estados Unidos ensinando os caras: eu quero ser liberto desse trem. Os caras: trem? Aqui em Uberlândia todo mundo entendeu, né? Nos libertar a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz que eu não devo me conformar com esse mundo, mas eu devo transformá-lo pela renovação da minha. Para quê? Para que eu possa então... Agora vem o gostoso. Então dá um sorriso. Para que eu possa então fazer o quê? Experimentar. Quem sabe o resto? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não transformo a minha mente, eu não consigo experimentar isso. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em... Só que a maioria só gosta de vida. Fala: isso é para o meu vizinho, não é para mim não. Mas não é o vizinho daqui não, tá? É outro vizinho. Fala: eu quero transformar minha mente. Eu quero atingir o nível que Deus quis que eu pudesse atingir. Olha que interessante. Ele continua dizendo, ele conta o parágrafo, tá? As nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos, e elas estão sendo modificadas por eles. Em cada momento da sua vida, em cada fase da sua vida, o seu cérebro, as células do seu cérebro, elas estão pesquisando aquilo que você está pensando. E aquilo que você está pensando está mudando toda a sua estrutura biológica. O seu pensamento faz com que você transforme o seu próprio corpo. Alguém já ouviu falar de doença psicossomática? Sim ou não? O que é uma doença psicossomática? Doença que é somatizada. A pessoa começa a pensar tanto em doença que o próprio corpo acredita que ele está doente. Aí a pessoa vai no médico. Ela vai no médico, ela faz exame, ela tira sangue, ela faz fezes, ela faz urina, faz chapa, faz aquele negócio de entrar lá dentro. Tomografia. Porque nos Estados Unidos a gente fala MRA. Então faz a tomografia. E aí o resultado sai o quê? E quando o médico fala para o cara que ele não tem nada, aí que ele fica bravo. Claro que eu tenho! Esse médico não me entende. Claro que ele não te entende, porque ele está avaliando o seu corpo, mas não está avaliando a sua mente. A sua mente está doente. Quando a gente começou a fazer o programa do curso de inteligência emocional, foi assim, há uns 10 anos atrás, foi quando eu comecei a entender. Eu falei: meu Deus, como as pessoas precisam transformar seus pensamentos. Como as pessoas estão vivendo de uma maneira doente. E isso é sistemático. É muito comum eu e você assistir televisão ou ver um comentário. Hoje nós estamos tão acostumados com o negativo. Sim ou não? Que você vê uma desgraça, não te afeta mais. Eu moro do lado, as minhas filhas estudaram naquela escola que o garoto chegou lá 2 meses atrás e matou 17 alunos. Minhas filhas estudaram ali na Stoneman Park Douglas. O mundo! A gente está tão acostumado de ver notícia desgraçada, que o cara entrou na escola e atirou e matou, que você vê, mais um. Não é assim? E o cérebro da gente vai ficando acostumado com essa questão. Nós precisamos mudar a nossa história. Fala assim: eu não posso aceitar isso mais. Eu tenho que transformar a minha mente. Sabe por que você tem que transformar a sua mente? Sabe por que é importante você e a sua família crescer com inteligência emocional?
Porque existe a perfeita, agradável e a boa vontade de Deus, que Ele está esperando para você viver. Ele está esperando. E às vezes a gente fica questionando Deus, fala, Deus, mas e agora? Deus fala, meu filho já morreu na cruz por você. Transforme a sua mente. Mude o seu pensamento, mude o seu comportamento, mude o seu padrão. Quando eu e você entendemos isso, que nós podemos mudar a nossa mente, a gente começa a criar alguma coisa. Eu disse para você no início, e eu preciso acelerar, eu disse para você no início que a ansiedade e a depressão, elas são produzidas pelo pensamento. Paulo, como é que eu mudo essa estrutura? Como é que eu quebro essa questão na minha vida? A maioria das pessoas procuram por respostas mágicas. Me dá uma pílula, que eu quero emagrecer 50 quilos, eu quero estar saradaço, barriga de 6 tanques. É 6 tanques que fala, né? Ripado, sei lá. Quero estar saradaço, quero uma pílula para isso. O cara, para chegar num corpo saradaço, ele demora quanto tempo? Treina quantos dias? Quantas horas? E você acha que no seu cérebro é uma pílula que você vai tomar e vai mudar o pensamento? Você tem que treinar seu cérebro. Diga comigo, treinar. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que criar uma maneira de você lutar contra si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo para nós, ele fala assim, eu esmurro o meu próprio corpo, todos os dias. Eu tenho que mudar o meu pensamento, o padrão. Se você souber a minha história, saber de onde eu vim, a cidade que eu nasci, da onde eu vim, para me transformar num palestrante internacional, globalmente conhecido. Gente, se eu não mudasse a minha mente, sabe o que eu ia ser? Um pinguço da porta do bar, lá de Baipendi. Porque aos 10 anos de idade eu sofri um acidente, queimei 60% do meu corpo, fiquei desfigurado, não tinha dinheiro para ter tratamento, tivemos que suplicar para o NPS só consertar meu pescoço e meus braços, e o resto eu tive que crescer dessa maneira. Ou você transforma a sua mente, ou você aceita o que o destino, ou o que a vida, ou o que o universo trouxe para você. Nós precisamos avançar e falar assim, eu tenho uma mente que ela é brilhante. Quantos aqui creem que tem uma mente brilhante? Se você não crê, levanta a mão, pelo amor de Deus. Fala, eu tenho. Deixa eu te avisar, você tem uma mente brilhante. Deus produziu uma mente brilhante em você. Eu não sei se você já ouviu falar dessa experiência, mas um médico alemão, Dr. Pavlov, ele começou a entender o que o estresse causa no ser humano. O estresse, ele entra para arrebentar a vida do ser humano. E ele fez essa experiência com animais, com cachorros. Não eticamente correto, mas precisava fazer, ele fez com cachorros. E ele submeteu o cachorro, ele colocou a comida do outro lado da cerca, e tinha um buraquinho na cerca que ele tinha que passar, mas ele ia passar ali, ele tomava um choque. E ele não avançava para buscar a comida. E ele ficava esperando. Quando a fome apertava, o que ele fazia? Levantava e tentava passar, tomava o choque e ele recuava. E ele tentou isso por várias vezes. E por todas as vezes ele tomava, o que o cérebro dele aprendeu? Vou ter que aprender a sobreviver sem comida. O cérebro dele programou ele para não mais comer. O que aconteceu? O cachorro deitava no chão e ficava esperando a morte. Porque ele não consegue atravessar aquela porta para pegar comida. O que a vida fez com você que travou a sua vida de tal forma que você não consegue atravessar aquela porta? Por que chega algum momento da sua vida que você não consegue romper, que você não consegue subir, que você não consegue acelerar? O que está impedindo você de avançar? Qual foi o choque que a vida te deu? Qual foi o trauma que você sofreu? Eu tive vários traumas, eu conto a maioria deles no meu curso de inteligência emocional. Porque se eu não conseguir romper a minha vida, se eu não conseguir transformar a minha mente, a minha vida vai ser simplesmente vivida como o vento toca na vela. E não é isso que eu quero. Eu quero trazer para vocês uma palavra de fé e de esperança. E como falta 1 minuto, eu quero terminar no tempo certo. Eu quero te dar a expectativa de como você pode começar a criar pensamentos novos a respeito de ansiedade. A ansiedade, ela é medo de não ter amanhã aquilo que eu tenho hoje. Repete comigo, ansiedade é o medo de não ter amanhã aquilo que eu tenho hoje. O que eu preciso, eu e você precisamos aprender a pensar, é aquela confiança
no seu Deus, a confiança no eterno, de colocar sobre Ele, como diz a própria Bíblia, nas suas orações, e falar: Deus, eu confio que o Senhor Deus é capaz de me suprir amanhã, da mesma maneira que o Senhor está me suprindo hoje. Vamos viver sem ansiedade? Eu não tenho condições de te ensinar, porque o tempo nosso é limitado nesse café, vocês vão sair correndo para trabalhar. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar plenamente no nosso Deus, no nosso Criador, no nosso Salvador. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe.